Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Vamos continuar nosso retiro de Advento e Natal de 2022, meditando hoje o Evangelho da sexta-feira da terceira semana do Advento. A Igreja nos propõe hoje que nós possamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 33 a 36. Também o Salmo 66, 67 e o livro de Isaías. Vamos manter a nossa caminhada com Santo Inácio de Loyola sempre voltando-se à metodologia proposta nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Dispondo-se à oração, colocando sempre na presença de Deus para ir ao encontro daquele que mais nos ama. Situarmos sempre pedindo que Ele nos ajude nesse momento de oração e pedindo a graça, aquela graça escolhida para o dia, para a semana. Meditar a palavra de Deus. Olhar para o texto sagrado, para aquele evangelho da liturgia diária, sempre refletindo, como se nós estivéssemos conversando com Deus. Identificar aquela frase, aquela palavra, aquilo que mais nos toca, e a partir daí conversar com Deus, conversar com nosso Senhor Jesus Cristo, sempre buscando silenciar-nos para identificar aquilo que Ele quer nos falar, para proporcionar um verdadeiro diálogo. Não dá para ter oração se nós ficarmos simplesmente falando e não ouvirmos. E ao final, sempre revisar a nossa oração, anotando tudo aquilo que é importante, e fazendo uma despedida a Deus, sairmos da oração com a consciência também que nós deixamos de estar na presença de Deus que veio ao nosso encontro. A graça que nós pediremos hoje na sexta-feira da terceira semana do Advento é essa. Senhor, dai-me a graça de reconhecer e acolher a Tua luz e que eu seja luz na vida do meu próximo. É preciso que nós sejamos esse espelho da presença de Deus na nossa vida para que isso seja levado até o nosso próximo. O Evangelho proposto é o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 33 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunha de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nessa sexta-feira, Jesus ele dá testemunho de si próprio e usa para o seu testemunho uma coisa que era extremamente importante para os judeus, o próprio Deus. Aquilo que Deus proporciona que Ele, nascido homem, vindo ao mundo para nos salvar, realiza no meio de nós. Cada milagre, cada palavra, cada ensinamento, cada atitude de Jesus é a ação de Deus na sua vida e o testemunho de que Ele é o próprio Deus, o próprio Messias. Cristo ele revela ao Pai e mostra a sua autoridade como aquele que é como o Pai. E nos mostra que a vida só tem valor se for doada no amor. A vida só tem valor se verdadeiramente nós nos entregarmos completamente a Deus e fazermos exatamente como Ele nos ensinou. Ele é amor e nos ensina a amar. Então, para que nós possamos ser testemunhos do Pai, é preciso doar-se sempre. Jesus ele não foi, apesar de Deus, apesar de extremamente santo,
ou Santo dos Santos, ele não mostrou-se superior a ninguém, mas sempre humilde e manso de coração, e sempre se doou, sempre foi servo e nos ensinou a ser servos. Ele mostra a sua divindade, mas mostra também que é preciso caminhar como servo, como aquele que se doa sempre, se entrega completamente e faz totalmente a vontade de Deus. Este Evangelho nos mostra Jesus, que continua o seu discurso a respeito de João Batista, dizendo da importância de João Batista, mas também agora se anunciando, mostrando que ele é o próprio Deus, mostrando que ele sai da intimidade da Santíssima Trindade para estar conosco, tornando-se homem e vivendo como cada um de nós. E é isso que nós cremos. Nesse momento em que nós aguardamos a sua chegada no Natal, é exatamente isso que nós cremos, que nós estamos aguardando o próprio Deus que vem entre nós. E nós vivemos conduzidos pela sua verdade, é como Ele que nós vivemos, é por Ele que nós vivemos, é para Ele que nós agimos, ou nós sempre colocamos na sua frente o nosso eu, o nosso poderosíssimo eu, que tantas vezes é confundido com o próprio Deus. Ele foi enviado para salvar você. Ele foi enviado para poder nascer de uma mulher, viver como cada um de nós vivemos, sentindo, sofrendo, chorando, rindo, sentindo fome, trabalhando, mas essencialmente ele é enviado pelo Pai para te salvar. Ele é enviado para morrer na cruz. Ele é enviado para redimir todo o nosso pecado. Se foi pela soberba do homem que o pecado entrou no mundo, no momento em que nós renegamos a Deus, que nós, orgulhosos e prepotentes, deixamos a nossa cumplicidade, a nossa união com Deus de lado, Jesus Cristo vem para nos salvar, e para isso ele precisava se tornar homem como nós. Precisava mostrar que somos imagem e semelhança do próprio Deus, que somos feitos para ser santos, nada mais do que isso, simplesmente santos, perfeitos como o nosso Deus é perfeito. E para isso nós precisamos caminhar sempre com Ele, olhando que é preciso viver a cruz, para depois vivermos a ressurreição e a glória do próprio Deus. A cada dia se aproximamos mais desse encontro com Jesus Cristo na Gruta de Belém. A cada dia estamos mais próximos de receber o Jesus que nasce entre nós na noite de Natal. Não percamos a oportunidade de buscar nele tudo aquilo que ele nos ensina e todo o amor que ele tem a nos dar, e assim pedirmos a graça de sermos luz. Luz, assim como ele foi luz. Luz para todos aqueles que nos circulam. Humildes e mansos, como ele foi humilde e manso, se dando completamente como servo. Não como um Deus prepotente, como um Deus que está muito longe de nós, que é muito superior a nós, que é nosso rei, mas como servo.
Ele se abaixou completamente para ficar do nosso tamanho. Quantas vezes nós queremos ser igual a Ele, subir, mas é preciso que nós o encontremos no mais profundo do nosso ser, naquilo que nós somos, na essência. E assim nós poderemos encontrar o nosso Salvador, o nosso Senhor. Caminhemos com Jesus Cristo em oração. E ao final da nossa oração, não deixemos de fazer a nossa revisão, observar tudo aquilo que nos toca, tudo aquilo que Ele nos pede. Fazer o nosso exame espiritual diário, pedindo sempre perdão a Deus por tudo aquilo que nós não podemos fazer de bem e por tudo aquilo que nós deixamos de fazer que nos aproximaria mais dele. E pedir que no outro dia nós tenhamos a graça de permanecer sempre buscando a tua vontade. Não deixemos o nosso tempo de oração, não deixemos o nosso advento esvaziar. Continuamos nessa caminhada com Cristo, para poder estar diante dele, na gruta de Belém, e como os anjos, gritar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. O Senhor esteja convosco, que desça sobre cada um de vós, sobre este advento, a graça do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.